Bom dia, amigo produtor rural, bom dia, família Cotribá. Aqui Roberto Gresselé e esse é o Pecuária em Forma, uma rodada de atualização semanal no mercado do boi e da carne. E hoje começo pedindo desculpa a todos os ouvintes. Tivemos que virar o final de semana para gravar este Pecuária em Forma, porque depois da chuvarada que acometeu Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, na verdade, né? Mas em Porto Alegre fez alguns estragos, nós ficamos localmente aqui sem internet e não foi possível. Então, este Pecuária em Forma teve que ser gravado excepcionalmente ontem, na segunda-feira. Então, hoje, com datas de hoje, terça-feira, dia 13 de maio de 2025, a gente olha para a semana que passou e vê como ela iniciou, pegando a informação já da segunda-feira, dia 12 de maio, e é mais uma semana de baixa em todo o mercado brasileiro. Dá para se dizer que do Iapoque ao Chuí houve retração de preço. Arroba do boi gordo em São Paulo está 313,04. O do boi China segue em 323, esse se manteve estacionado. O boi São Paulo no contrato para outubro perdeu um pouquinho de pressão, estava 336,50, está 334,95 nos últimos contratos que foram negociados na segunda-feira, abrindo esta nova semana. O boi gordo no Rio Grande do Sul mantém a 10,50, a vaca gorda manteve 9,65 e o terneiro gaúcho valendo 12,35. Vejam que, então, como se dizia, uma semana marcada por retração em todo o mercado. É visível, né, a queda dos preços em todas as categorias guiadas para o abate nos grandes centros pecuários deste Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que não perdeu, mas também não ganhou, então manteve-se no mesmo lugar. E isso é uma constatação que a gente vem acompanhando nos últimos dias, né? Nos últimos 40 dias. Era para estar num momento bem melhor da pecuária de corte, se não fosse pelo lado do consumo doméstico. O consumo doméstico a gente chama o consumo de carne que acontece aqui dentro do território brasileiro. E isso porque, conforme os primeiros comentários do ano de 2025, a gente falava aqui, é um ano que está vindo a conta, né? A conta do endividamento, a conta da inadimplência, o poder de compra do brasileiro. A grande massa de brasileiros não consegue sustentar o seu consumo, infelizmente, adequadamente à sua família, né? Por uma situação do seu dinheiro ir perdendo capacidade de compra. E isso quem sofre, a gente já sabe, isso é um comportamento clássico. O primeiro item a sair do carrinho do supermercado do brasileiro é a carne bovina, quando se enfrenta algum tipo de restrição financeira. Então, uma tendência de baixa em todo o Brasil pecuário, né? Parece que a indústria, parece não, é fato, a indústria brasileira, os frigoríficos desaceleraram, quase como que um caminhão desacelera quando está mediante uma curva fechada, né? E esta curva fechada se chama, então, perda de poder de compra do brasileiro no primeiro quadrimestre de 2025. Isso, infelizmente, macroeconomicamente já vinha sendo alertado, né? Ao contrário do que se dizia que se comeria picanha, na verdade está difícil da grande massa de brasileiros comer qualquer quilo de carne bovina que seja. E notem, a carne bovina não está subindo, muito pelo contrário. A carne bovina parou no mesmo lugar com alguns ensaios, inclusive de redução de preço, mesmo assim não suficiente para desvalorização ou perda do poder de compra do dinheiro que o brasileiro tem no bolso. A gente cruza esta informação com a informação agora fechada do mês de abril, né? O mês de abril foi um mês bom para as exportações. Todo esse agito que aconteceu no mercado internacional não afetou negativamente, muito pelo contrário, num curto prazo melhorou as exportações. Então nós tivemos mais um mês, agora falando do mês de abril de 2025, mais um mês recorde de carne exportada para os seus clientes. O Brasil bateu um novo recorde de exportação. Então, os 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, consecutivamente, é recorde em cima de recorde do ponto de vista de exportação. Em volume estamos falando.
Então vejam os senhores, se o boi brasileiro mesmo assim está perdendo preço, imagina o que aconteceria produtor rural se não fosse nessa hora o mercado exportador. Um mercado muito importante, um mercado que aumentou a sua participação para ao redor de 30%, 34% de todo o volume de carne produzida aqui dentro e que neste momento se mostra com um peso ponderal bem importante. E por falar em mercado exportador, eu gostaria de convidar todos os senhores e senhoras para que a gente acompanhe as notícias ao longo de 2025 sobre um país em específico, que a gente fala pouco e que os noticiários comentam pouco também para a carne brasileira, que é o mercado japonês. O Japão, desde o ano passado, se ensaia para iniciar importação de carne brasileira, para levar a nossa carne para lá. Esse ano já aconteceu algumas missões técnicas de representantes das autoridades sanitárias daquele país e parece que as tratativas são boas, elas estão avançando em protocolos, em exigências e existe uma notícia que rolou semana passada, uma boa perspectiva de ainda no ano de 2025 esse fluxo de ida de carne do Brasil para o Japão começar definitivamente a acontecer. Por que eu digo isso? O Japão tem um simbolismo na Ásia muito importante, na Ásia, na Oceania. Ele é um país muito observado pelo seu poder de compra, pelo seu nível de exigência. Então, quando se exporta algo ao Japão, isso abre e carimba o passaporte para outros países. Então, é de muito interesse do Brasil que a gente consiga exportar carne para o Japão. E, além disso, o Japão pode passar a importar carne nossa commodity ou pode procurar carne premium. Por quê? Porque, como disse, é um país que tem um alto PIB per capita e um alto poder de compra e não para de aumentar o seu consumo e a sua preferência pela proteína de origem animal. Então é isso, meus amigos, vamos acompanhar esses fatos e não esqueçam nunca, a vida muda é na ação. Muita saúde e excelente semana a todos.